Olá pessoal, agora vocês já conheceram a interface, vamos arrastar para nossa área de trabalho os itens que a gente vai usar para a aula de hoje, para fazer nosso sisteminha. Então puxei aqui o Arduino, puxei a nossa placa de ensaio, vou puxar agora um LED e vou usar também um resistor. Eu ainda não expliquei para vocês muito bem sobre resistor, depois eu vou explicar. Mas, a grosso modo, ele vai servir para regular a passagem de corrente elétrica para os nossos componentes. Senão, pode acontecer de a gente queimar nossos componentes por uma quantidade, uma carga muito alta de corrente. Bom, puxei ali do ground, tá? A gente sempre vai usar o fio terra, né? O ground, lembrando, né, que eu vou colocar ele, então, nesse pontinho preto, né? Lembrando, quando eu passo o mouse em cima dessa linha, ó, fica toda a linha verde. Toda essa linha verde significa que todo esse traço, todos esses pontinhos, eles conduzem corrente elétrica. E vou puxar também um conector que sai do meu pino 13 digital até o meu LEDzinho. Eu acabei de cometer um erro aí. Não vou contar para vocês, espero que vocês vejam e descubram por vocês mesmos agora, tá? Bom, eu vou conectar então o pino 13 na perninha do meu LED, do lado positivo, né, do LED, da minha lâmpada, no caso, tá? Vou mudar de cor, vou colocar laranja aqui para facilitar a nossa visualização. Então, o polo positivo, que é onde vai sair o sinal, né, de quando esse LED tem que apagar, quando ele tem que acender, vem do pino 13. E eu vou puxar aqui a corrente que tá nessa linha do fio terra, né, que vem para a perninha do LED do lado esquerdo. E agora vamos ao código. Lembrando que o código vai vir no formato de bloco de texto, né? Daí vocês clicam nessa abinha de cima, tem blocos ou texto. Clique em texto, tá? A gente vai usar exatamente o mesmo código que a gente usou na aula passada, tá bom? Vou clicar em iniciar ali para ver se começou a funcionar. E não funcionou. Por que será? Onde está o erro? Onde está o erro aqui? Olha só, o meu resistor, ele não tá encaixado no lugar certo, né? Então, para passar a corrente elétrica, ele tem que estar conectado nessas duas bolinhas aqui, para ele, de fato, pegar a informação que é passada pela porta 13 e passar a informação para o meu LED que tá piscando, né? É isso o que diz o meu código. Bom, agora a gente vai fazer umas experiências aqui para ver como funciona esse código usando mais LEDs, né? Então, vou mudar a cor desses LEDs aqui. A gente vai usar mais de um para a gente ver como que a gente faz as alterações ali no código, né? Vou também usar um resistor aqui igualmente. Lembrando que a perna tortinha do LED é a positiva, a outra é a negativa, né? E daí vou puxar aqui um conector, um fio, né, ali do fio terra pro lado negativo do meu LED, e eu vou escolher uma outra porta, ó. Eu vou pegar a porta 11, né? E eu vou conectar aqui no lado direito, na perninha torta ali do meu LED, para passar a informação, né? Deixa eu mudar a cor aqui também, vou colocar amarelo. E, bom, iniciei a simulação de novo, só que só o vermelho tá piscando. Por que será? Hein? Por que será? Por que será? Porque no código não tem nenhuma informação dizendo que a porta 11 deve fazer alguma coisa, né? Então, o que a gente vai fazer aqui é copiar, né, essas sentenças aqui, onde tá escrito o pino 13, por exemplo, eu vou copiar, colar, e eu vou colocar pino 11, né? Só para ver o que acontece. Tô fazendo isso dentro desse trecho aqui do void setup e dentro desse outro trecho aqui do void loop.
Vocês podem ver que eu copiei e colei esse parágrafo todo, quase, né? Então, ali onde estava 13, nesse segundo parágrafo, eu coloquei 11. E agora, vamos ver o que acontece se eu iniciar a simulação. Iniciei. Acendeu vermelho, acendeu amarelo. Então, deu certo, né? Copiar e colar essas frases, digamos assim, e indicar qual é a porta que vai sair a informação, funciona, né? Maravilha. Então vamos ver agora se eu copiar esse trecho dizendo que era para a informação sair do pino 11 e colar na parte de cima, o que será que acontece? Ó, não sei se vocês viram, mas o LEDzinho amarelo, ele acendeu primeiro. Ou seja, a ordem em que essas sentenças são colocadas, elas são muito importantes, porque é como se o microcontrolador estivesse lendo a informação de cima para baixo, como se fosse uma lista, né? Então, tudo que está primeiro, ele vai pedir que aconteça, e o que tiver depois, vai acontecer depois, né? Então, essa ordem importa. Se vocês quiserem programar algo para que aconteça primeiro em um item, em um componente, e o outro desligue depois, vale a pena vocês ficarem atentos com relação a essa ordem. Agora, o que eu estou fazendo aqui, ali onde está escrito delay é o tempo em que vai ficar aceso, né? E vamos lembrar que esse programa, ele funciona em milissegundos. Então, 1 segundo conta como 1000, né? Para que a gente possa ser hiper preciso em alguns trabalhos. Então, nesse caso, eu queria que o meu LED vermelho ficasse aceso por 5 segundos. Por isso, eu coloquei 5000, tá? No delay. O delay é o tempo em que ele vai ficar aceso quando está escrito high, ou o tempo que ele vai ficar apagado quando está escrito low. Certo? Então, eu alterei o tempo, tanto do tempo que ele fica aceso e o tempo que ele fica apagado. Então, ele fica 5 segundos aceso, 1 segundo apagado, e aí começa o outro, né? 5 segundos aceso, 1 segundo apagado. Se eu mudar agora o delay do low para 5 segundos, vamos ver o que acontece. 5 segundos aceso, 5 segundos apagado, e só depois disso é que o LED amarelo vai acender, né? Então, o tempo em que ele fica apagado é contabilizado também. Vocês podem perceber que o LED amarelo vai acender depois dos 5 segundos do LED vermelho apagado, e ele vai permanecer só 1 segundo apagado, e logo depois já acende o LED vermelho, né? Bom, vamos fazer mais uns testes aqui. Agora eu vou apagar essa sentença que diz para o pino 13 ficar apagado por 1 segundo. Vamos apagar isso daqui, tirar essa ordem de que ele deve apagar. Ele só vai ficar aceso. Então vamos ver o que vai acontecer. Ó, o LED vermelho acendeu. E o amarelo acendeu também, depois que foi contabilizado os 5 segundos do LED vermelho. Só que o LED vermelho não apaga mais, ele só fica aceso, né? Ou seja, é muito importante, se a gente quiser criar uma cena, por exemplo, em que um conjunto de refletores acende e depois apaga, enquanto outro conjunto acende e apaga também, a gente precisa colocar essa ordem para que esse conjunto de LEDs possa se apagar também, né? Então eu voltei ali, né, a sentença em que diz para ele apagar, porque é importante, mesmo que a gente deixe 1 segundo ele apagado, é importante para que tenha essa ordem de que aquele refletor, aquele LED deve apagar. Certo.
Que mais a gente vai fazer de experimento aqui? A gente pode também apagar só a parte do delay. Eu falo pro LED vermelho apagar, mas eu não digo por quanto tempo. Vamos ver o que acontece. Ó, ele acendeu, né? O LEDzinho amarelo acendeu, apagou e deu certo, né? A gente não precisou colocar o tempo em que ele vai ficar apagado, mas foi necessário a gente ordenar, dizer, olha, você precisa ficar apagado. Eu tô fazendo tudo isso, gente, como um teste e que eu gostaria que em todos os códigos vocês fizessem um pouco isso também, de experimentar em tirar algumas sentenças, alterar alguns valores, né? Eu acho que isso vai ser muito importante, tá? Então agora eu também vou tirar o delay da parte de baixo e agora eu vou copiar e colar, né, essas sentenças mais uma vez, porque eu quero colocar um terceiro LED. Eu vou fazer como se fosse um semáforo, tá bom? E, claro, eu vou ter que puxar essa corrente e puxar a informação, porque são informações diferentes, são dados e sinais diferentes que são enviados por cada um desses pinos digitais que são diferentes, né? Então eu vou puxar a informação do pino 10, que ao mesmo tempo que ele está energizando, fazendo funcionar quase como se fosse polo positivo, ele também está passando a informação de como esses componentes devem proceder, em quanto tempo e etc. Né? Então, dessa vez, no lugar do número 11, eu vou colocar 10. Né? Então, 10 para ele saber que vai sair do pino 10, né? Bom, então eu vou puxar mais um LEDzinho aqui para minha área de trabalho. Clico em cima dele para mudar a cor, né? Ele vai ser o verde. E vou puxar mais um resistor para fazer o controle da passagem da corrente elétrica. Vou puxar ali mais um conector, que eu vou usar o preto, porque ele é o terra. E vou puxar mais um fio, mais um conector, ali da minha porta 10. Em direção ao polo positivo do meu LEDzinho. Você começar de novo no 10. Vou mudar de cor. Certo. E vamos iniciar a simulação para ver como ele vai reagir. Acendeu. E acendeu de novo. Maravilha, deu certo, né? Bom, gente, eles estão acendendo um de cada vez, então daria pra gente entender que é quase como se cada um desses itens fossem um canal diferente na nossa mesa de luz. E em um canal a gente pode gravar, né, uma série de refletores que vão acender em um determinado momento. Eu já vou falar sobre isso. E aqui a gente pode escolher o tempo em que ele vai ficar aceso. Né? Então, por exemplo, eu tenho uma cena, a primeira cena, e que tenho um conjunto de refletores que vão ficar acesos por, sei lá, 7 minutos. E aí a minha segunda cena tem um conjunto de refletores que vão ficar acesos por 2 minutos. Né? E aí depois eu tenho uma outra cena que eu tenho um conjunto de refletores que vão ficar acesos por 3 minutos.
eu tenho que contabilizar isso e multiplicar esses minutos, né? Então, 7 minutos vezes 1000, né? Porque são milissegundos. Então, eu colocaria 70 mil, né? Milissegundos. Então, a gente tem que multiplicar e colocar esse número, que muitas vezes vai ficar um número imenso, né? Mas esse número imenso serve para que isso fique muito específico. E como que a gente entende isso na mesa de luz, né? Na mesa de luz, a gente só aperta o botão para a mesa gravar em um canal, né? Quais são... Eu coloquei a calculadora ali para explicar para vocês que a gente tem que multiplicar, né? 1000 pela quantidade de minutos, né? Levando em conta que 1 minuto tem 60 segundos. Bom, eu cortei essa parte porque eu quero agora testar de a gente colocar vários refletores em um único canal. Aqui, gente, a gente vai ter uma divisão da corrente elétrica, tá? Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas eu vou fazer aqui agora só para explicar para vocês. Na mesa de luz, a gente coloca para a mesa gravar, né, um conjunto de refletores. Então, por exemplo, eu tenho um frontal e 2 refletores que estão na diagonal, né, para fazer um frontal cruzado, por exemplo. Um frontal e 2 na diagonal, frontal também, né? E aí eu quero que esses 3 refletores acendam ao mesmo tempo. Então, o que eu vou fazer? Ó, o comando tá saindo da minha porta 13, né? Para ele acender primeiro, que é a primeira cena, como se fosse a primeira cena. Daí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que esse cabinho venha para uma única linha e eu vou puxar essa corrente do pino 13 para o outro refletor também. Então, ó, os dois estão acendendo juntos ao mesmo tempo. Basicamente, o que a mesa de luz faz é gravar, ela faz mais ou menos esse sistema, né? A mesa de luz, ela vai gravar o que deve ser feito dentro daquele canal, quais são os refletores que vão acender ao mesmo tempo. E aqui a gente tá aprendendo a programar isso, tá bom? Bom, então, vocês viram, né? Eu não precisei copiar e colar nada ali no código, né? Por outro lado, eu vou ter uma divisão na corrente elétrica e isso pode causar uma diminuição no brilho dos refletores de vocês, tá? Mas daí tem umas contas lá que tem que fazer e a gente pode falar melhor sobre isso, tá? Então eu coloquei 3 LEDs aqui dessa vez, né? Eles vão continuar saindo lá da porta 13, que é para fazer aquele frontal cruzado, né? Que a gente tinha falado. Então, olha só, eu vou deixar esse cabo em uma dessas linhas aqui. Lembrando, quando aparecem essas bolinhas verdes, significa que toda essa passagem tem a mesma corrente elétrica, tá? E aí, eu vou puxar essa informação e essa corrente que vem do pino 13, tá? Para esse meu primeiro LEDzinho aqui, depois para o segundo LEDzinho e depois para o terceiro LEDzinho, tá? Preciso também colocar um cabinho preto ali no meu primeiro LED, né? Para ele poder funcionar o sisteminha. Mudar esse cabinho de cor para ficar bem claro. E vamos testar. Ó, eles acenderam os 3 juntos. Maravilha, né? Então, é isso, gente. O exercício de hoje de vocês vai ser vocês escolherem 3 cenas, tá bom? Vocês vão experimentar com isso, vão escolher 3 cenas e vão colocar um tempo para cada uma dessas cenas, tá bom? Vão alterar o tempo de cada uma dessas cenas e vão também escolher a iluminação, a cor da iluminação, né, que vai em cada uma dessas cenas, tá bom?
A gente não fica escolhendo muitas cores, né? Assim, no teatro, geralmente é aquele mesmo âmbar, né? Muitas vezes a gente quer uma iluminação mais pervasiva, mas aqui é pra gente testar e entender como funciona a mesa.